pessoal, nós estamos começando aqui mais um My News Entrevista e hoje a gente está com o Alexandre Schneider, que é um especialista em educação, consultor sênior da Fundação Lehman e pesquisador da FGV. Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado a você, Lívia. Alexandre, todo dia é um volume imenso de informações relacionadas à educação. Parece que estão atirando para tudo quanto é lado. Qual você acha que deve ser o foco dessa questão? Olha, eu acho que o grande problema do Ministério da Educação nesses 5 meses é exatamente não ter foco, né? É levar a discussões à sociedade que não são adequadas e não são prioridade da educação nesse momento. A gente tem muita clareza, e isso já vem sendo construído há vários governos, de direita, de esquerda, enfim, independentemente da ideologia, de que o que a gente precisa é implementar o currículo, melhorar a formação dos professores, garantir o financiamento da educação básica, criar uma política para a primeira infância, que a gente não só trate a questão da educação estrita, quer dizer, mas também traga outras áreas para proteger e garantir os direitos das crianças pequenas, né? Ela tem que ter saúde, ela tem que ter educação, ela tem que ter assistência social, enfim, várias áreas tem que estar olhando para os nossos bebês que vão para a creche até os 6 anos de idade, que é um período muito importante. Então, em vez da gente discutir a importância ou não da filosofia em relação à veterinária, a gente deveria estar discutindo essas questões, né? E o MEC deveria estar chamando, por exemplo, os conselhos de secretários estaduais e o conselho os representantes dos secretários municipais para uma discussão e para a construção das metas para os próximos 4 anos, voltadas para a melhoria da aprendizagem, né? Nenhuma dessas coisas que foi colocada até o momento, ela tem a ver com a melhoria da aprendizagem no país. Tem a ver com uma luta ideológica, que é tudo o que a gente não precisa na educação básica. Eu queria te perguntar sobre o corte de 30% nas 3 universidades federais que o ministro anunciou. Como é que você viu essa notícia? Olha, o argumento é horroroso, né? Acho que dizer que havia balbúrdia nas universidades, acho que não é um argumento razoável. Depois parece que o MEC estendeu esse corte de 30% para todas as universidades federais. Na verdade, parece que o orçamento do MEC está um pouco restrito, né? Reduzido, e eles estão precisando fazer alguns cortes. Não é a melhor forma de cortar, eu entendo, tendo sido gestor e tendo experiência na gestão pública, fazer um corte linear. É preciso estudar bem aonde e como cortar, para que quando a gente faz um corte linear, muitas vezes a gente prejudica uma série de áreas que poderiam ser preservadas. Agora, o argumento do ministro foi muito infeliz, na minha opinião. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais cauteloso, à medida que é um tipo de julgamento que não cabe a um ministro fazer. O atual ministro disse que vai cortar recursos dos cursos de filosofia e sociologia nas universidades públicas e que vai direcionar esses recursos para outras carreiras. Ele tem esse poder? Ele pode fazer isso? As universidades têm autonomia, né, constitucional. Então, acho que é difícil ele poder fazer isso sem uma discussão um pouco mais profunda. E os jornais hoje mostram também que o que vai de recurso para pesquisa nessas áreas é muito ínfimo perto daquilo que vai para a pesquisa no Brasil. A gente está falando aí de 2,5%, 3% dos recursos. E é interessante ver que há muita crítica sobre a universidade pública no Brasil, mas muitas das nossas universidades estão muito bem ranqueadas no mundo. E boa parte não, quase a totalidade da pesquisa feita no Brasil vem das universidades públicas, não vem da universidade privada, né? Então, acho que é óbvio que é preciso discutir para onde vai cada centavo, se está sendo bem ou não bem gasto o dinheiro que vai para a universidade pública no Brasil, porque afinal elas são nossas, né, o nosso imposto.
Mas também volto a dizer, não é o viés ideológico que tem que presidir essa discussão, mas é a técnica, é a evidência científica, é uma discussão um pouco mais adulta do que o que cada um acha ou do que cada um crê, né? O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que foi um grande prefeito de Nova York, tinha uma frase que ele tinha no gabinete dele que eu gosto muito, que é assim, que diz o seguinte: nós acreditamos em Deus, para todo o resto tragam-me dados. Então acho que a questão toda é não misturar os assuntos, como parece que tem sido a prática nesses primeiros 5 meses na educação. E você foi secretário municipal de educação aqui em São Paulo, né? De que maneira o município responde pela alfabetização, pelas creches, pelo ensino fundamental, né? Então, de que maneira as medidas do MEC lá em Brasília ou as mudanças de rumo afetam uma gestão municipal? De várias formas. Primeiro, do ponto de vista de financiamento, né? O governo federal ele pode apoiar a construção de creches e passar recursos também para creches. O Brasil se comprometeu a ter 50% das crianças em idade de creche matriculadas até 2024. Neste momento, o país tem perto de 30%. Ou seja, estamos devendo 20%. Estamos devendo 20% para conseguir colocar metade da população dessa faixa etária na creche, né? E no caso da pré-escola, era para ter universalizado em 2016. Estamos devendo aí, neste caso, 13%. É muita gente que está fora da escola. E o governo federal pode apoiar e deve apoiar os municípios em relação a isso. Nos últimos 4 anos, a gente teve uma queda nos investimentos do MEC de cerca de 56%. Ou seja, já caiu o volume de recursos de investimento do Ministério da Educação. Então, o que a gente precisaria era ver como é que, mesmo com as dificuldades orçamentárias que o Estado brasileiro tem, como fazer o dinheiro chegar nos municípios. Este é o financiamento, né? E tem aí o caso do Fundeb. Mas tem outras questões que também atrapalham. Vai ou não vai haver a avaliação das crianças, da alfabetização dos alunos até os 7 anos? Agora eles disseram que vai ter por amostragem. Que vai ter por amostragem. Aqui em São Paulo, a gente começou em 2017 a fazer, logo que os alunos chegaram, uma avaliação da alfabetização. E a gente viu que no 3º ano, no fim de 2016, a gente tinha 86% dos alunos alfabetizados. Com a integração entre avaliação, formação de professores, o currículo e um apoio das secretarias de escolas, a gente conseguiu 2 anos depois a chegar a 92% das crianças alfabetizadas no 2º ano. Ou seja, as crianças ganharam 1 ano de aprendizagem e um número maior de crianças foi alfabetizado. Portanto, o MEC, São Paulo é uma cidade que tem mais recursos, mas nós temos 5.564 municípios no país. E o MEC, ao fazer essa avaliação e ao construir políticas públicas ou manter políticas que já vinham que já foram implementadas há vários governos atrás e continuaram, ampliá-las, acho que ele poderia dar uma garantia melhor para os municípios conseguirem cumprir o seu papel. Então tem o lado do investimento, tem o lado do apoio técnico, tem o lado do apoio para a implementação da Base Nacional Comum. São Paulo já tem currículo, mas é o único município que já tem um currículo alinhado à Base Nacional Comum, foi o primeiro. Mas a gente tem um monte de municípios que precisa de apoio técnico para fazer isso. Tem lugares do Brasil que a gente tem só o secretário, mais 4, 5 pessoas na secretaria. Então precisa de apoio do governo federal e dos estados. Articular um sistema, governo federal, estados, para apoiar os municípios que são o elo mais fraco dessa cadeia. E, quer dizer, o elo mais fraco no fim acaba sendo o aluno, o estudante. O novo governo diz que o problema da educação passa mais pela gestão do que pelo financiamento, pelas verbas e tudo mais. Nós investimos o suficiente em educação? Como tudo no Brasil tem um fla-flu. Tem aqueles que acham que precisa de muito mais dinheiro e aqueles que acham que é só gerir, né? Eu estou entre aqueles que acham que a gente precisa das duas coisas. Não de muito mais dinheiro, mas
precisa de mais dinheiro para a educação. Quando a gente olha quanto custa um aluno em determinados lugares, a gente vê que ainda precisa de recurso. E também precisa esse recurso precisa ser melhor gerido. Muitas vezes, e as pessoas não sabem, são colocados no orçamento da educação algumas coisas que não são efetivamente educacionais, né? Por exemplo? Por exemplo, nos lugares onde há meia passagem do transporte público para estudantes, independentemente de serem da área pública, parte disso sai do orçamento da educação. Então, muitas vezes o governante de plantão, ele vai dar um subsídio ao transporte e coloca no orçamento da educação. Muitas vezes as pessoas também fazem um cálculo, tentando comparar o privado com o público, primeiro, de um jeito não muito adequado, porque, por exemplo, numa escola privada, ninguém dá uniforme, ninguém dá material escolar, ninguém dá merenda escolar, ninguém dá uma série de serviços que estão ali colocados. E o custo do aluno, ainda assim, na grande maioria dos casos, é muito mais baixo no setor público do que no setor privado. Então, o que a gente precisa é das duas coisas. Aqui em São Paulo, a gente fez, no primeiro ano, em 2017, um ajuste nas contas de 500 milhões de reais. Como? Reduzindo contratos sem reduzindo o valor unitário dos contratos. Ou seja, a gente não cortou o serviço. Conseguiu fazer uma negociação em que os terceirizados proviam o mesmo serviço com um valor mais baixo. Mas que terceirizados? A gente tinha segurança, limpeza, são contratos muito grandes. São Paulo tem 3.500 escolas, né? Então, vários contratos foram renegociados, e esse dado é público, está no portal da transparência da prefeitura, e a gente mexeu em programas também que não estavam funcionando. E de volta, o que aconteceu? Mais do que o dobro de recursos na escola, 14 mil professores nomeados em 2 anos, o que significa que 1 em cada 4 professores que hoje dá aula foi nomeado nos últimos 2 anos. Então, para ver o seguinte, quer dizer, dá para gerir melhor o que a gente tem, mas também é preciso um pouco mais de recurso. Eu acho que não são duas coisas excludentes, acho que é um falso dilema. Como é que você está vendo essas novas medidas que o governo vem anunciando? Olha, os primeiros meses não são alvissareiros, né, do governo Bolsonaro. Acho que a gente tem, como costuma se dizer na gíria, muita espuma, né, muita discussão ideológica, um combate ao Paulo Freire, como se o Paulo Freire estivesse nas escolas. Na verdade, quando a gente vai ver, ainda tem... O Paulo Freire, ele é muito mais cultuado fora do Brasil, né, é um dos autores mais citados internacionalmente. Qualquer biblioteca do mundo, das principais escolas do mundo, tem um livro do Paulo Freire, ou mais de um. E uma série de questões que não tem a ver com o foco que a gente deveria ter nesse momento. E qual é? A implementação da Base Nacional Comum. Ela foi aprovada em 2017 e ela ainda não está implementada no país. E o governo federal pode ajudar bastante na implementação da base. 2, a discussão e recursos para programas de formação de professores alinhada a essa Base Nacional Comum também. Né? Como discutir com todas as universidades públicas de pedagogia, especialmente, mas fazer uma discussão no país sobre qual deve ser a formação, como mudar a formação dos professores. 3, está batendo a porta aí a necessidade de ter um novo Fundeb, que é o Fundo Nacional para financiamento do ensino básico. É um fundo que foi criado ainda no governo Fernando Henrique, foi ampliado no governo Lula, que garante recursos da educação infantil até o ensino médio, para estados e municípios, que é quem opera a educação no país. Né? E essa discussão, o fundo atual, ele vence no ano que vem. Então ele precisa ser aprovado uma lei no ano que vem. Vence, na verdade, até o fim de 2020. Então a gente precisa ter uma lei para garantir isso. E essa discussão é relevante, porque vamos continuar desse jeito,
Vamos dar um pouco mais de dinheiro para municípios e estados mais pobres do que os mais ricos? Como é que vai ser essa distribuição? Então, são questões fundamentais para a educação pública no país que até o momento não estão sendo tocadas pelo governo. A gente ainda não sabe, por exemplo, se o Enem está ou não garantido, né? Que é um exame que mexe com a vida de milhões de estudantes que vão querer acessar o ensino superior e deveriam fazer essa prova no ano que vem. A gráfica faliu e até o momento não há uma informação dos prazos e de como vai ser feito esse exame. Então, tem muita coisa para ser feita de uma agenda que já está posta, mas até o momento nem o ministro anterior e nem o atual, nenhum deles tocou nessas questões nos seus discursos, nas suas entrevistas. Acho que se dedicaram um pouco mais a questões ideológicas que não são necessariamente o que a gente precisa para um país como o nosso e para a educação pública, que, como você bem disse, precisa melhorar muito para garantir igualdade de oportunidade para as crianças e jovens desse país. O Brasil começou a fazer rankings de avaliação do desempenho dos seus alunos em 2005, 2008. A gente fica com a sensação que esses rankings só servem para deteriorar ainda mais a qualidade da educação, né? Qual é o propósito de se avaliar tanto se todas essas avaliações acabam apontando o nosso fracasso? Eu acho que sim. Uma coisa é o termômetro, outra coisa é a prescrição, né? Não está errado pôr o termômetro. A avaliação é o termômetro, mas ela não tem um fim em si, né? E é interessante porque a gente está num país em que a avaliação veio antes do currículo, que é algo surreal e bastante inusitado, uma das nossas jabuticabas. E aí, neste período, o que aconteceu? Para muitos municípios e estados, o currículo passou a ser aquilo que estava na avaliação externa. Mas é importante avaliar, mas não basta avaliar e dizer, olha, a escola melhorou, piorou, essa escola é melhor do que aquela. Primeiro porque, mesmo na área pública, há bastante heterogeneidade. O que quer dizer? A gente tem escolas que trabalham com públicos distintos. Às vezes uma escola pública num município grande atua com uma classe média, enfim, com alunos que têm uma renda melhor, um nível socioeconômico melhor do que uma escola na periferia, muitas vezes. E mesmo nos bairros de periferia, também a gente tem diferença entre os públicos atendidos. Então, não é razoável você comparar uma escola com a outra sem levar em conta o nível socioeconômico dos alunos que ela atende. Mais do que isso, ranquear tem pouco, é um serviço, não é razoável para além de eventualmente desmerecer o trabalho dos profissionais que lá estão. À medida em que o que importa é a escola melhorar em relação a ela mesma. Como é que era essa escola há 5 anos atrás, como ela é hoje? Ela melhorou ou ela piorou? Né? Bom, o que a gente vai fazer com isso? Né? E aí a obrigação dos secretários de educação e das equipes das secretarias é usar esse processo de avaliação como algo pedagógico, é sentar com cada uma dessas escolas e ver, bom, que programas a gente vai colocar aqui junto, né, escola e secretarias, para melhorar o desempenho desses alunos. Quais são os problemas que os alunos trazem de fora da escola, que eventualmente a gente pode trabalhar? Qual é o nível de desigualdade educacional, de resultados entre os alunos e por quê? Tem recuperação, não tem recuperação? Tem reforço? A escola tem um bom programa de reforço? A gente está formando bem os professores para fazer uma boa identificação das dificuldades dos alunos e para depois desenvolver programas específicos para esses alunos que têm mais dificuldade. Enfim, a avaliação serve para a gente, é o nosso termômetro, mas o termômetro não cura a febre, né? Alexandre, os nossos alunos, eles abandonam a escola muito cedo, eles não aprendem o quanto nós gostaríamos. O que está acontecendo com a educação aqui no Brasil? Olha, a educação no Brasil, quando a gente olha
a gente olha o filme de décadas, a gente tem uma grande melhora. A gente colocou muita gente, nenhum país do mundo colocou tantas crianças e adolescentes na escola. Inclusive existe um saudosismo, né? A escola de antigamente era boa, mas ela atendia uma parcela a escola de ínfima, antigamente era atendia boa, 30% mas no fundo atendia muito pouca gente e gente das classes médias e altas da sociedade, né? Hoje ela está praticamente universalizada no ensino fundamental. O grande problema da educação hoje, e acho que a gente caminhou também nos últimos anos, é ter clareza daquilo que deve ser ensinado. Com isso, a Base Nacional Comum, ela ajudou, que é uma linha básica daquilo que deve ser ensinado e aprendido na escola, no ensino básico, ela ajudou a gente a ter clareza disso. De outro lado... Desculpa te interromper. A Base Nacional seria assim, já temos organizado num documento o que cada aluno vai aprender. Cada aluno vai aprender ao longo do ensino básico. Ao longo do ensino básico, tá. De outro lado, o Brasil tem um dos sistemas de avaliação mais perfeitos do mundo, reconhecidamente, né, em larga escala, um sistema de avaliação bastante sofisticado. Cabe ainda um esforço grande na formação dos professores. Quando a gente vê a formação de diversas profissões, a formação de um médico, de um engenheiro, aquilo que é prático para a sua atividade futura, ele é um componente bastante importante ali na universidade, onde ele está aprendendo. No caso dos educadores, a gente ainda está devendo um pouco, e o que acontece é que a gente tem um arcabouço teórico muito grande na escola, mas a hora que ele vai chegar para dar a sua primeira aula, ele não tem todos os instrumentos como os outros profissionais têm ao fim do seu curso. A gente tem uma oportunidade agora, né? Porque como a gente tem uma nova base nacional, né? De alinhar a formação inicial dos professores a essa base, a esse currículo que vai estar em todas as escolas do país. Acho que esse é o grande nó neste momento, que é formação dos professores e não pode deixar de ser o reconhecimento também da profissão, para que a gente atraia cada vez melhores quadros para dar aula nas nossas escolas. O que é uma boa escola? Uma boa escola pública é uma escola que consegue olhar para cada um dos seus alunos de acordo com as suas especificidades, suas necessidades, e consegue montar um projeto de desenvolvimento desses alunos, que não deixa ninguém para trás, que não prioriza um grupo de alunos em detrimento de outros, muitas vezes aqueles que têm mais facilidade, e mais do que isso, em que todos os professores acreditam no potencial dos seus alunos, acreditam que eles podem ir adiante. Você é filho de uma professora, né? Como é que você foi alfabetizado? Então, minha mãe, na verdade, me alfabetizou cedo. Minha mãe teve 4 filhos e ela tinha um trabalho com os 4 de ler desde que a gente era muito pequeno, desde bebê, e eu aprendi com ela, antes de ir para a escola, as primeiras letras. E ela me ensinou a ler, me deu o primeiro livro, que é um livro que eu guardo até hoje, e eu dei para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos e o primeiro livro deles também foi esse, que é um livro do Ziraldo, que é muito importante nos dias de hoje, que chama Flicts, que fala exatamente da necessidade da gente respeitar o outro de acordo com as suas especificidades, né? Algo tão incomum nos dias de hoje. Então, quando a gente fala do professor, né? O professor é aquela figura que está lá na escola e vai receber aquele aluno que muitas vezes acumulou um problema, uma deficiência, né, ao longo dos anos. É o professor que vai receber, cai no colo dele todas as questões da sociedade, as questões mais complexas, né? São as questões de gênero, a violência, as questões de saúde, a gravidez precoce. Como é que você vê o professor sendo retratado hoje em dia? Olha, é muito difícil ser professor hoje em dia, né? Porque isso independe da escola. É muito difícil ser professor hoje em dia. Seja porque a gente tem uma geração nova que está aí desde muito cedo com uma série de impulsos e estímulos diferentes das gerações anteriores. Então esse modelo de escola muitas vezes gera um certo incômodo, mas seja porque, e aí eu vivi muito isso indo e ainda vou muito à escola pública, porque acabei desenvolvendo uma paixão por isso,
todas, como você bem disse, todas as contradições da sociedade entram pela escola, quer a gente queira, quer não. Então aí, mais uma vez, a gente ficar discutindo o que deve, o que não deve ser dito na escola é muito pouco útil, porque as coisas acontecem chegam lá. O racismo acontece lá de um jeito ou de outro, o preconceito, uma série de problemas chegam lá, porque a gente tem crianças que muitas vezes sofrem violência e vão para a escola, né, sendo vítimas de violência, enfim. Então, é muito difícil ser professor e é muito difícil coordenar uma escola pública nesse momento em que a gente está. Eu acho que o que a gente tem que fazer, em vez de ficar cerceando aquilo que a escola deve fazer, de outro lado, apoiar a escola, formando os professores e seu quadro, para conseguir lidar com todas essas contradições que lá chegam e, ao mesmo tempo, construindo políticas públicas de outras áreas, saúde, assistência social especialmente, que possam apoiar essa escola ou possam apoiar este estudante e sua família, muitas vezes, quando um problema como esse aparece ali na escola, né? Então, eu acho que a gente... Eu costumava dizer também, e costumava ver isso, né? Às vezes um pai na periferia, quando vai a um posto de saúde e o pediatra não está, se não é um caso muito grave, ele vira as costas e volta para casa. Se é grave, talvez ele leve até o pronto-socorro. Agora, ele não deixa de levar o filho para a escola e a criança não deixa de ir para a escola. Muitas vezes vai até doente para a escola. Sim. Então, eu acho que a gente precisa agora de uma nova geração de políticas públicas que apoiem a escola, já que ela é o centro mesmo de boa parte das comunidades hoje, especialmente as mais vulneráveis, né? Ter uma integração com a assistência social, uma integração com a saúde. E, de outro lado, os secretários de educação, estaduais, municipais, terem um olhar para a formação desses professores e dos quadros da escola e uma certa proteção para que eles possam desenvolver o seu trabalho e lidar com essas contradições, que não adianta, elas vão aparecer, elas existem. O mundo está aí, eles não conseguem controlar. Eles estão na sociedade e entram na escola. E o melhor remédio para tratar essas questões é discutindo com liberdade e mostrando para os nossos estudantes que talvez a maior riqueza do mundo é a sua diversidade, né? Durante a campanha, a gente ouvia propostas tão absurdas, né, dos candidatos. Eu vou dar um voucher. E cada ideia estapafúrdia que surgia era como se o projeto para a educação do país estivesse reinventando a roda. Como se a gente não tivesse construído nada. Então, o que faltou? Faltou comunicar, a qualidade do debate é muito ruim. Onde é que a gente errou? Eu acho que aí a gente tem que separar essa questão em duas. Primeiro, eu acho que hoje existe uma convergência entre os especialistas de uma agenda, né? Essa agenda basicamente é a importância de se investir na primeira infância, crianças pequenas na escola, mas com apoio da saúde, da assistência e de outras áreas, né? A importância de se ter um currículo, se ter uma avaliação, de aprofundar e melhorar a formação inicial e continuada dos professores, de garantir com que a gente tenha recursos e que eles sejam bem gastos. Isso tudo, dentro vamos dizer assim, com uma ou outra matiz, boa parte dos especialistas concorda. Inclusive, existe uma agenda do movimento Todos pela Educação, que está subscrita por vários especialistas brasileiros, de diversos partidos. Agora, quando a gente teve uma eleição, que foi uma eleição atípica, em que a gente, no fundo, não discutiu o país, não discutiu um projeto para o país e, portanto, a educação, que é central para o desenvolvimento de qualquer país e do nosso especialmente, ela acabou sendo objeto de proposta, quinto plano e propostas que alguém tira da cartola, porque fez uma pesquisa qualitativa, perguntou ali no grupo se isso seria bem visto, enfim, que não tem nada de estruturante, né? Então eu acho que pela primeira vez, depois de muitos anos, a gente tem uma agenda comum entre os especialistas em educação. Como eu disse, pode variar aqui e ali, mas o corpo dela é bastante
consensual. O que a gente precisa agora é que os políticos vocalizem essa agenda, né? E compreendam que... eu uma vez perguntei para um ministro, falei, ministro, por que o senhor acha que a educação não dá voto, né? Quem que era o ministro? Era o ministro Mendonça, foi num programa de televisão. E aí ele falou que não é bem assim, mas no fundo o que acontece é que as questões da educação que são mais urgentes, né, aquilo que está associado à escola, ganham mais relevância para os pais e para os políticos muitas vezes, porque aquilo que é visível, tangível, né? Um processo de melhoria da educação que tem um prazo maior do que um mandato, muitas vezes para um político, infelizmente, não importa. Não investe, né? Não investe. Então, acho que cabe à sociedade, à imprensa, a todos nós, a gente cobrar isso, porque no fundo a gente está andando para trás no país, né? A gente colocou as crianças na escola, mas elas não estão aprendendo o que deveriam. Muitas deixam a escola ou demoram muito para terminar o ciclo, né, do ensino fundamental e do ensino médio. E quem perde com isso são, em primeiro lugar, essas crianças e jovens, né, e que futuramente vão ter dificuldade para levar seus sonhos adiante, e o país também, que deixa de se desenvolver como deveria. Então, eu acho que, infelizmente, a educação não é uma prioridade e não foi na última eleição, né? Tanto do ponto de vista temático, em que a gente ficou discutindo que são questões importantes, mas, enfim, a corrupção, a segurança, e mesmo assim também num nível que não é aquele que a gente imaginava que quem quer se colocar para conduzir o país deveria pautar.